E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos temas mais importantes e, olha, mais traiçoeiros do direito administrativo, os atos administrativos. É aquele assunto cheio de detalhezinhos, de pegadinhas que, numa prova, fazem toda a diferença. Então, o nosso objetivo aqui é bem claro: desvendar as armadilhas da lei e, claro, as decisões mais quentes dos tribunais. Vamos nessa? Bom, nosso roteiro de hoje é um verdadeiro mapa da mina. A gente vai começar pelas distinções básicas para não cair em erro bobo, depois vamos dissecar os 5 elementos e seus pontos fracos. Na sequência, entender os limites dos poderes do Estado, acabar com a confusão entre os tipos de atos e, para fechar com chave de ouro, dominar como um ato é extinto, sempre com olho nas decisões judiciais mais importantes. Então vamos lá, começando pelo começo. Para andar nesse campo minado sem perigo, a primeira coisa é desarmar as bombas mais óbvias. Acertar os conceitos básicos é o que vai nos dar a base para todo o resto. E a primeira armadilha já está aí na tela. Uma pergunta que parece simples, mas derruba muita gente. Ato da administração e ato administrativo. É tudo a mesma coisa? A resposta curta e grossa é não. E entender essa diferença é absolutamente crucial. A melhor forma de pensar nisso é o seguinte: ato da administração é o gênero, é o grande guarda-chuva que cobre absolutamente tudo que o Estado faz. Já o ato administrativo é uma espécie, uma categoria bem específica que vive debaixo desse guarda-chuva. Ele tem DNA próprio, sabe? É uma declaração unilateral, regida pelo direito público e, o mais importante, está sempre sujeito ao controle do judiciário. A grande lição é: nem tudo que a administração faz é um ato administrativo. Grave isso. Ok, essa primeira distinção está clara. Agora a gente pode ir mais fundo e analisar a anatomia de um ato administrativo, o que faz ele ser válido. Conhecer os 5 elementos é como ter um checklist para identificar onde estão os pontos fracos e as possíveis ilegalidades. E para nunca mais esquecer quais são esses elementos, tá aí o famoso mnemônico: com, fi, for, mob. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. É uma ferramentazinha simples, mas que na hora do aperto organiza o raciocínio, que é uma beleza. Começando pela competência. Aqui, as armadilhas são bem sutis. Primeiro, competência não se presume, tem que estar escrita na lei e ponto final. Além disso, ela é irrenunciável. Segundo, a delegação tem limites bem claros. O macete Anno Rad Ex ajuda a lembrar o que não pode ser delegado de jeito nenhum. E agora, um julgado-chave, daqueles que tem que saber. Súmula 510 do STF. Se a competência foi delegada, o mandado de segurança tem que ser impetrado contra quem recebeu a delegação, a autoridade delegada, e não contra quem delegou. Simples assim. Agora, a finalidade. Essa aqui é uma pegadinha de mestre. É perfeitamente possível um agente público agir buscando o interesse público e, ainda assim, cometer uma ilegalidade. Como? Se ele desviar da finalidade específica que a lei previu para aquele ato. Isso tem nome: desvio de poder. E só para lembrar, abuso de poder é o gênero, que se divide em 2 espécies: o excesso de poder, que é um vício lá na competência, e o desvio de poder, que é o vício aqui na finalidade. Agora vamos juntar a forma e motivo, porque eles andam de mãos dadas. A motivação, ou seja, a explicação do porquê o ato foi feito, faz parte da forma. Então, um ato sem motivação tem, na verdade, um vício de forma. O ponto de ouro aqui é a teoria dos motivos determinantes. Se a administração decidiu expor os motivos dela, ela fica amarrada a eles. E o STJ deu uma flexibilizada, admitindo uma motivação posterior. Mas, atenção, os motivos já tinham que existir na hora em que o ato foi praticado. E para fechar os 5 elementos, o objeto. A regra aqui é bem direta: tem que ser lícito, possível e determinado. A dica prática que pode salvar uma questão é sobre a possibilidade de aproveitar um ato. Se o problema está no único objeto do ato, já era, não tem salvação. Mas, se o ato produz vários efeitos e só um deles tem vício, é possível anular só a parte podre e manter o resto, que tá bom. Certo? Com os 5 elementos na cabeça, a gente já entende a estrutura interna de um ato válido. Agora, vamos ver o que dá força para esse ato no mundo real, seus atributos. Mas muito cuidado, porque essas prerrogativas não são um cheque em branco. Elas têm limites, e são justamente esses limites que adoram aparecer em prova. É fundamental desmistificar esses atributos. A presunção de legitimidade, ela é relativa, ou seja, pode ser derrubada com prova em contrário. A imperatividade, aquele poder de impor obrigações, não existe em atos que só dão direitos, como uma licença. E a auto-executoriedade, que é a carta na manga para a administração agir sem pedir licença para o judiciário.
Primeiro, não está em todos os atos. E segundo, e mais importante, ela nunca, jamais, afasta o controle judicial depois que o fato aconteceu. Muito bem, agora a gente entra numa área que é campeã de confusão: as classificações dos atos. Vamos focar naquelas distinções que são as queridinhas das bancas de concurso. A chave para matar a diferença entre ato simples, composto e complexo está na origem das vontades. O ato simples tem uma só vontade. O composto tem mais de uma, mas dentro do mesmo órgão. Já o ato complexo, que é o mais cobrado de todos, como o clássico exemplo da aposentadoria, ele junta vontades de órgãos diferentes e independentes para formar um único ato. Outro trio que causa um nó na cabeça é licença, permissão e autorização. O ponto central para diferenciar é a natureza do ato. A licença é um ato vinculado, ou seja, se a pessoa cumpriu todos os requisitos da lei, a administração é obrigada a conceder. Isso gera um direito subjetivo. Já a autorização e a permissão são discricionárias e precárias. A administração dá se quiser e pode revogar quando achar conveniente. Pronto, estamos chegando na reta final da nossa análise, a extinção dos atos. A gente vai focar nas duas formas mais importantes de um ato deixar de existir e, obviamente, no que os tribunais superiores andam decidindo sobre isso. Anulação versus revogação. Olha, se tem um ponto que precisa ficar 100% claro, é este. A anulação é por ilegalidade, os efeitos voltam no tempo e é um dever tanto da administração quanto do judiciário. Já a revogação é por conveniência, os efeitos são só para frente e é um poder exclusivo da administração. O judiciário não se mete no mérito, ele não revoga ato administrativo. E para conectar tudo isso com um caso bem prático que acontece todo dia, imagina que uma aposentadoria foi concedida de forma ilegal. Beleza. A administração pode simplesmente chegar a qualquer tempo, 10, 15 anos depois, e anular tudo. A resposta é um sonoro não. E o número mágico aqui é 5. 5 anos. Esse é o prazo decadencial que a administração tem para anular atos que beneficiaram alguém, de acordo com a Lei 9.784. E no caso específico das aposentadorias, o STF bateu o martelo no tema 445. O Tribunal de Contas também tem 5 anos para jogar a legalidade do ato. E essa decisão do STF não veio do nada. A justificativa é fundamental e se baseia em dois pilares gigantescos do direito: a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima. A ideia é muito simples. Ninguém pode ficar a vida inteira com uma espada sobre a cabeça numa incerteza sem fim. Para a gente fechar, um combo de outras decisões que são essenciais. O STF já deixou claro que esse prazo de 5 anos é uma regra nacional. Inclusive, derrubou uma lei estadual que queria 10 anos. O STJ pacificou o entendimento de que não cabe mandado de segurança contra ato de gestão. E o STF deu uma proteção importante ao advogado público. Ele só responde pelo seu parecer se houver dolo ou erro muito grosseiro. São pontos quentes que caem direto em prova. E para finalizar, fica aqui uma reflexão. Depois de ver tudo isso, todo esse sistema de elementos, atributos, controle, prazos, no fim das contas, isso funciona mais como uma garantia, um escudo para proteger o cidadão do arbítrio do Estado? Ou será que virou um obstáculo, um excesso de burocracia que atrapalha a eficiência da máquina pública? É uma pergunta complexa que mostra a tensão que vive no coração do direito administrativo.